e que tipo de segurança ela traz para os operadores do direito? Oi, gente, boa tarde. Primeiro de tudo, agradecer pelo estar aqui. Bom, respondendo a pergunta, né, tem sido um processo muito legal participar da construção do JUSIA. Como advogada e como Legal Expert Manager aqui do JUS, né, nessa função, a gente tem um time de 20 pessoas advogadas, na sua maioria mulheres. Gosto sempre de falar disso, né, porque acho que é um ponto muito relevante da construção do nosso time e da nossa filosofia de trabalho aqui no JUS Brasil também. E esse processo, ele passa muito pelo que vocês estavam discutindo aqui anteriormente, né, principalmente o que a Maria Clara trouxe. A gente tem uma preocupação muito grande no Brasil de ser uma ferramenta que, de fato, vai trazer eficiência, ganho de produtividade, mas vai ser um assistente da pessoa advogada. A gente também tem essa clara percepção, por sermos advogados, né? Então a gente já está imergido nesse dia a dia de que sempre está fazendo pesquisa jurídica. A gente está consumindo muito conteúdo, principalmente dentro de plataformas digitais, né? Artigos, notícias, múltiplos documentos de decisões judiciais, legislação que é múltipla, complexa, pulverizada, altamente relacionada. Então, a gente tem todas essas questões para a gente trabalhar, são pontos de oportunidade muito grande, inclusive quando a gente tem desenvolvimento de produto, mas são pontos que a gente tem que ter em mente para que a gente consiga, de fato, uma ferramenta que auxilie e não que torne o trabalho ainda mais difícil, né? Porque se ele não confia, ele tem que ficar fazendo inovações, esse processo acaba sendo muito mais ruidoso do que o que ele já está. Dito isso, as nossas maiores preocupações são, com certeza, com a precisão da informação. Então, mesmo que a gente saiba que esse processo de revisar, de conferir se a informação está íntegra, se realmente a lei está vigente, se o documento de jurisprudência diz o que a ementa parece sugerir e fala, isso já existe, mas a gente sabe que o fato da gente entregar esse resultado com linguagem natural, ele traz esse desafio, né, de entender que mesmo com uma resposta muito bem construída, algumas vezes ela vai errar. Então, o nosso cuidado aqui é principalmente usar a nossa base de dados, que é uma base de dados de documentos públicos, como a Maria Clara também falou anteriormente, né? A gente está usando aí documentos que estão disponíveis na internet, nos tribunais, documentos que vêm direto de uma fonte oficial, é muito importante dizer isso. A gente também tem uma preocupação muito grande com a rastreabilidade dessa informação. Então, garantir que o advogado, nesse tipo de revisão, seja fácil ele identificar se o documento realmente diz o que a inteligência artificial está dizendo que diz. Então, a gente traz as referências, a gente traz comentários, né, dizendo por que aquele documento é importante. Quando a gente está escrevendo por exemplo, que é uma das habilidades que o nosso assistente de pesquisa tem, a gente sempre traz a possibilidade de verificar todas as citações que estão sendo feitas dentro da nossa própria página do JUS Brasil, porque elas estão disponíveis na nossa plataforma. Então, quem já utilizava a nossa plataforma de .com.br está tendo acesso aos mesmos documentos que já utilizava antes, não muda, está usando. A gente está trazendo resposta a partir do nosso conteúdo proprietário. Acho que, para fechar, né, também comecei a falar demais e para a gente discutir um pouquinho mais, as nossas principais preocupações estão muito ligadas à possibilidade de revisão e à segurança de que essas ações elas vieram de uma fonte oficial, que elas vieram de um documento. E como é que vocês têm acompanhado, Marina, essa questão de regulação no CNJ, as discussões sobre a IA no CNJ, STF e para os tribunais? Bom, a gente sempre participa de discussões nesse sentido, né? Essas discussões elas são muito relevantes, tanto porque impactam o nosso negócio, como também porque impactam a forma como a gente apresenta o produto para o usuário. Também, como já foi dito, a gente acredita que essa ferramenta ela é mais um mecanismo, mais um instrumento de ajuda e de auxílio na pesquisa jurídica da pessoa advogada. A responsabilidade pelo uso nesse sentido é sempre do advogado. A ferramenta ela não substitui o advogado. Então, até essas discussões sobre, né, se a gente vai perder o emprego, se a profissão vai deixar de existir,
A parte da regulamentação, ela é, inclusive, muito importante para garantir que isso não seja uma possibilidade, e por isso ela tem que considerar que é uma ferramenta preditiva, probabilística, que ela erra realmente, que ela precisa desse suporte, que ela precisa dessa revisão. Então, a gente acompanha a regulação tanto como pessoas interessadas, mas como interessadas, né, na forma a gente vai apresentar o produto, mas também como participantes, justamente porque a gente sabe, eu sou pesquisadora, né, eu dou direito na UFMG e agora eu estou fazendo pós-doc na UFAM em Ciências da Computação, trabalhando com avaliação de qualidade de conteúdo jurídico gerado. Então, a gente também sabe que é muito importante a colaboração dos pesquisadores que estão construindo a ferramenta para trazer um pouco de luz sobre como ela funciona, como os modelos eles são construídos, quais os tipos de dado que ele está utilizando, qual que é a diferença entre usar um dado para uma inferência, por exemplo, né, preencher um documento, e a diferença de usar aquele dado para treinamento de modelos, né? Inclusive, bom destacar que aqui no JUS a gente não usa o dado do usuário para treinar os nossos modelos. Mas a gente também colabora, portanto, voltando aqui ao que eu estava dizendo, a gente também colabora dessa posição de pessoas pesquisadoras que estão construindo os modelos e que estão vendo na prática como eles funcionam, onde eles erram mais, quais são as medidas adotando para mitigar esses erros, né? Inclusive, como eu falei, utilizar a nossa própria base de dados, não utilizar, só utilizar documentos públicos, não usar dados para treinamento, enfim. Então, a gente acompanha bem de perto todos os movimentos regulatórios que estão sendo feitos tanto pelo CNJ quanto pelo Congresso Nacional.